A sociedade dos kobolds. Kobolds, assim como goblins também, goblinoides no geral, tem essa sociedade que mais se assemelha assim, a agregar, a eu social. Ele não é tão eu social, normalmente, na descrição dos livros, como D&D, etc., porque não tem esse dimorfismo genético, essa diferenciação, essa determinação fisiológica. Raramente. Alguns cenários adotam isso, mas no geral não vejo tanto isso sendo exemplificado. Que é aquele negócio tipo assim, esse kobold aqui, ele é mais fartão, ele vai ser soldado, ele não tem outra opção. Como normalmente nessas sociedades existe uma questão de livre-arbítrio, ele tem aquilo que o Marcelo estava comentando lá, quando a gente estava falando sobre Brave New World, etc., né, que é, pô, o cara pode escolher, apesar de eu ter nascido fortão, eu quero ser poeta, e é isso. Então ele tem essa opção de escolher, mas ele segue muito o que a gente estava falando ali sobre o D&D 3 e derivados, que é, o Kobold nasceu fortão, é mais natural que ele vai ser um cara guerreiro, um cara da porrada. O Kobold nasceu mais magrelinho, mais com algum dom arcano, é mais comum que ele vai embrenhar ali pro lado de ser um feiticeiro ou algo do tipo. Assim, tanto os kobolds como, igual eu falei, goblins, etc., também tem esse tipo de comportamento. E aí você pode adotar esse tipo de diferenciação, principalmente kobolds, que em determinados cenários são descendentes distantes de dragões, e muitas vezes eles têm também a própria diferença de cores, né? E aí, isso pode ser um gancho que você pode ter para, tipo, kobolds vermelhos são normalmente nascem mais fortes, e por isso eles são mais guerreiros. Kobolds azuis tendem a ser um pouco mais pacíficos e tudo mais. Então você pode gerar essa diferenciação entre os tipos de kobold da sua aventura para ilustrar isso de maneira mais óbvia para os seus jogadores. Assim, quando eles se depararem com um kobold vermelho, ele já vai saber que o cara provavelmente é um cara da porrada. Ele não é um cara que muitas vezes ele vai conseguir dialogar ou vai conseguir fazer algum tipo de comercialização ou algo do tipo. Aquele cara ali ele foi feito para defender, foi feito para brigar. E aí, do contrário, não, eu encontrei um kobold verde. Então, o kobold verde, ele sabe que são os kobolds mais, sei lá, fazendeiro, o kobold que cuida mais de cuidar da natureza, etc. Não é um cara tão beligerante assim. Então, tem uma possibilidade maior dele interagir e conseguir informações, etc. Então, são maneiras que você pode utilizar para enriquecer ali o seu cenário, enriquecendo ali também as comunidades de monstruosas, né? Para não ficar aquela coisa sempre meio que mais do mesmo, aquela massa de zebras, igual a gente estava falando, né? Para poder justamente dar essa profundidade maior na sua história. E aí os jogadores terem também ali uma interação melhor com as outras raças que permeiam o seu universo. Eu gosto muito de como a sociedade kobold é estruturada. Eu acho que esses elementos que você mencionou são muito relevantes. E, cara, se tem uma sociedade feita para segregar, é kobold, né? Mas é um gregarismo que migra para o ofensivo, eu acho. Eu acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que ele abre espaço pela forma como o sistema... Se você não quiser usar o lore oficial, assim, ele abre espaço para você fazer os kobolds que agem de maneira ofensiva, utilizando os números deles para isso. Então, assim, kobold pelo lore, eles são ligados, eles são dracônicos, eles são ligados aos dragões. Então é comum que você faça kobolds como minions de um dragão, de uma criatura poderosa, e eles sejam diretamente ordenados. Não é improvável que um dragão resolva usar um exército de kobolds para fazer as coisas de maneira agressiva. Porque a gente está acostumado com kobold naquela linha defensiva, mora dentro da caverna, e aí você vai entrando, e aí tem armadilha, depois tem outra armadilha, depois tem outra armadilha. Aí lá pela 26ª armadilha você encontra um kobold, mas aí na verdade é uma armadilha. Então assim, você está acostumado a lidar com eles de uma maneira em que você é a pessoa que aparentemente está invadindo a casa deles. Mas se o cara quiser usar essa profusão de kobolds que existe para fazer, usando essa estrutura social deles para isso, dá. E cara, eu gosto muito como o lore enfatiza o quanto kobolds são espertos. O quanto os kobolds são inteligentes. Eles não são burros. Não é uma coisa do tipo...
sei lá, bugbear, entendeu? Não é ogro, não é troll. Não, eles são inteligentes. A estrutura societária deles depende dessa inteligência, depende dessa estruturação. Né? Um kobold xamã é uma criatura poderosa, uma criatura potencialmente muito perigosa para um grupo iniciante, por exemplo. Um kobold xamã sozinho é perigoso. Então eu acho que existe esse aspecto de organização social deles que dá uma força grande para o que, em termos físicos, normalmente não seria, né? O fato de você usar a gregariana e a gregária, né, a sociedade gregária, como base dos kobolds, significa que o número faz diferença. Um kobold sozinho não dá conta de nada. Ele não dá conta de nada. Ele apanha pra guaxinim. Mas quando eu Não uso... faz verão. Não faz verão. O kobold sozinho não faz verão. Mas quando eu uso kobold nas aventuras, eu já botei grupo forte pra correr. Porque eles se usam exatamente dos números e desse comportamento imitado, repetitivo, constante, esqueci até o termo, que é intenso, para fazer os seus ataques. Então é como se fosse um enxame. Eles funcionam como um enxame. Eles começam a lotar, começam a atacar a ponto da pessoa, do alvo, da presa, não conseguir se defender. E normalmente eles acabam se afastando. Eu partilho dessa visão do Marcelo, de que muitos usam o kobold na base da defesa, sempre ali, escondidos e tal. E eu tomo cuidado para deixar essas criaturas o máximo agressivas que eu posso. E até a ponto de eles se considerarem descendentes dos dragões, a ponto de eles se considerarem herdeiros do poder deste sangue, né, mágico e místico das criaturas lendárias. E por isso a área que os kobolds dominam geralmente são áreas bem perigosas na floresta, áreas que não tem predadores, porque os kobolds são os top de linha, o topo da cadeia alimentar ali da região. E é bacana usar esse tipo de comportamento para atacar, mas eu vou falar isso aí depois de outra maneira.